Amados, graça e paz no Senhor Jesus. O Natal está próximo e nós queremos refletir sobre o fato de Jesus receber o nome Emanuel, o qual significa Deus conosco. Pois, amados em Cristo, Deus está presente. Nada nos transmite mais segurança do que saber que Deus está conosco. Quando temos essa noção, tudo fica mais fácil, porque sabemos que não estamos sozinhos. Deus está sempre conosco, de braços abertos para nos acolher. Mas o problema é que muitas vezes nos afastamos de Deus, viramos as costas ao seu chamado evangélico, cheio de graça, bondade, amor e misericórdia. E por isso, as coisas na nossa vida não vão bem. E ainda que Deus esteja conosco, as coisas más acontecem. Só com Deus nós tratamos essas questões de uma forma bem diferente do mundo, com sabedoria que vem de Deus. E também, por vezes, somos levados então a enfrentar desafios e aflições, mas contamos com a presença de Deus para nos ajudar a suportar dificuldades, porque o fato de Deus estar conosco não significa que nunca vamos ter aflições. E estas situações servem para aprendermos a viver por fé, e ao perseverarmos nos maus momentos, ganhamos maturidade em andar com Deus e crescemos na nossa vida espiritual. É possível encontrarmos na Bíblia mais de 100 nomes ou títulos dados a Jesus Cristo. E, por exemplo, em Isaías 9:6, escrito há uns 700 anos antes do seu nascimento, vemos que ele é mencionado profeticamente como maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E todos esses nomes dados a Jesus carregam um profundo significado quanto ao seu caráter, natureza e missão. Mas ainda há um nome que recebe destaque profético maior, e está relatado em Isaías 7,14, e diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará sinal, e eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. E também o evangelista Mateus, que se propôs a descrever a genealogia de Jesus Cristo, em Mateus 1:23, lembra dessa profecia de Isaías e acrescenta o significado do nome Emanuel. E então escreveu: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A Johnny vai nos trazer um cântico. A profecia se cumpriu, como o Senhor Deus prometeu. Eis que a Virgem conceberá e um filho a luz dará. Nasce Jesus, Emanuel. Anjos anunciaram dos altos céus, e a notícia
Amados em Cristo, sabemos pelas Escrituras que Deus sempre esteve e está presente em meio ao seu povo. Porém, o nascimento de Jesus teve um significado totalmente novo. E Mateus faz uso da profecia de Isaías, apontando para o fato de que Jesus deveria ser chamado de Emanuel, que significa Deus conosco, porque Ele é Deus da mesma natureza do Pai. Também o evangelista João testemunhou a respeito em João capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Assim, amados, a verdadeira mensagem do Natal testifica que o menino Jesus, nascido em Belém, é a segunda pessoa da Trindade, o Filho unigênito do Pai, a palavra eterna por meio da qual todas as coisas foram chamadas à existência. Tornou-se humano, porém continuando completamente divino. É Deus em meio ao ser humano, cheio de graça e de verdade, como diz João no capítulo 1, versículo 14. Deus veio à terra e se tornou um homem, Jesus. Ele nasceu, cresceu, aprendeu uma profissão e viveu como qualquer um de nós, passando por alegrias, sofrimentos e tentações. Deus estava presente. Em Jesus vemos Deus se identificando conosco. Jesus, assim então, entende nossas dificuldades e necessidades, porque Ele também passou pelas mesmas coisas, porém sem pecar. Deus se sujeitou às regras que tinha criado para nós. Jesus também nos mostrou o caráter de Deus. Ele ensinava com amor, cuidava dos necessitados, curava os doentes e perdoava pecados. Jesus revelou toda a bondade e sabedoria de Deus de uma forma que nós podemos entender. E em sua humanidade, Jesus manifestou a glória de Deus. Todos nós precisamos do Deus conosco, Jesus Cristo, o Emanuel, porque somente Ele pode desatar as amarras que nos prendem ao pecado, sendo Ele totalmente inocente diante de Deus. Somente Ele, portanto, pode derrubar a barreira que nos separa de Deus. Foi exatamente por isso que Deus, cheio de amor, enviou o seu Filho, o qual se fez presente entre nós, seres humanos, num sentido mais profundo e amplo, com a missão de cancelar a penalidade do pecado, para experimentarmos o perdão que nos liberta, então, do pecado e desse estado de condenação, fazendo novas todas as coisas. Reparemos, amados em Cristo, o quão grande é o amor de Jesus para conosco, a tal ponto que deixou a sua glória e se fez presente entre nós, assumindo a condição de servo obediente para pagar com o seu sacrifício na cruz a nossa dívida e salvar-nos dos efeitos eternos do pecado. Nesse sentido, conforme a palavra do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5,19, lemos: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E assim, amados, o Emanuel dos profetas é o mesmo Deus triuno que faz de nós, enquanto enraizados e edificados em Cristo, sua igreja hoje, assim como em todos os tempos e lugares o vem fazendo e o fará
com todas as pessoas que, chamadas pela boa nova da salvação, o Evangelho, creram e crerão pela ação do Espírito Santo. Que o menino Deus, então, Jesus, nascido em Belém, cresceu e em sua missão salvadora tornou-se profeta, sumo sacerdote, Rei e Senhor sobre tudo e todos. Porque o Deus conosco não veio interromper a história de Deus com o seu povo, mas complementá-la e torná-la definitiva e inclusiva, velando com sua graça, a qual temos acesso, não por causa de obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. E é Deus que vem a nós e nos separa, cativa, enraiza e edifica para o discipulado e serviço, conforme aconteceu também com o apóstolo Paulo, como ele mesmo testemunha nos primeiros versículos de sua carta aos Romanos, afirmando ainda que esta graça que há em Jesus Cristo é para nós também, conforme as palavras então de Romanos capítulo 1, versículos 5 e 6, onde escreveu: por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. E assim, amados, celebrar o Natal, a vinda de Deus a nós, o Emmanuel, implica em servir a vida como um todo, na sua plenitude, sob a graça de Deus, servir-nos de instrumentos na missão de Deus, incluindo pessoas no reino do Senhor Jesus, o Príncipe da Paz e o Emmanuel, cativando pessoas para o serviço abnegado que assume a cruz como consequência de um discipulado que serve a Deus e ao próximo, vivendo em Cristo. E o quanto somos, amados, abençoados pelo fato de Jesus Cristo ser o Emmanuel, o Deus conosco. Adoremo-lo com todas as nossas forças por seu nascimento e sua missão salvadora. Vamos cantar. Alegres adoremos, alegres.
que desde já estou nessa certeza de Deus estar conosco em Jesus, o Emmanuel. Cada um de vocês possa celebrar o Natal sob essa graça, pela fé no próprio Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada dia, cada um de vocês. Amém.